Fala galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da Estação Cruz Maltina. Bom galera, só para deixar claro aí para você, o que você que acompanha aí a nossa página, no último jogo a gente acabou não fazendo vídeo do Vasco, né, da derrota do Vasco contra o Atlético Mineiro, né, e o Vasco perdeu por 4-1 para o Atlético Mineiro. A gente estava, né, reorganizando aqui o cenário, mas tem aí a nossa análise agora do jogo Vasco e Bahia, né? Bahia e Vasco, jogo lá na Arena Pituaçu. O Vasco perde por 3-0 para o Bahia. Bom, rapaziada, 2018, 2019, 2020, o Vasco perde por 3-0 para o Bahia. Do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. Por quê? O Bahia sempre começa o jogo acelerado, de um jeito eletrizante, o Vasco acaba perdendo, né? Acaba entrando com a cabeça em outro lugar, acaba entrando com jogadores meio desatentos, e aí o Bahia chega engolindo o Vasco e faz 1, 2, 3 gols, e quando vê já não tem mais como reagir. Bom, era um jogo que, se eu pegasse aquele Vasco do começo do campeonato, que era um time mais equilibrado, um elenco muito mais confiável, era possível até vencer essa partida. Porque o Bahia tem muitas falhas no seu jogo, né? O Bahia deixa muita brecha. Porque o Bahia usa da velocidade dos seus jogadores. Chega com mais velocidade no fundo, faz o cruzamento, os jogadores se antecipam. E aí, né, claro que vou tirar o mérito aqui dos jogadores do Bahia. A lei do ex funcionou novamente contra o Vasco, né? Hoje 2 vezes, inclusive. E, infelizmente, rapaziada, o Vasco sempre entra contra o Bahia ali. O Bahia que tem um jogo claro, um jeito claro de jogar futebol. Qual é o jeito? É pegar o time desatento e sair empilhando gol. Nem todos os times entram desatentos contra o Bahia. O Vasco já deveria ter aprendido, porque são 3 jogos e 9 gols na Arena Pituaçu. Inclusive, um deles foi a eliminação da Copa do Brasil. Bom, rapaziada, eu não estava falando aqui, eu não estava ainda colocando a culpa no Ramon, porque eu achava que é um técnico inexperiente, é um técnico que precisava de mais tempo, a gente tinha que ter mais paciência com ele, e ele tinha começado, né, uma sequência importante de 7 jogos com 6 vitórias, né, tinha sido um ótimo rendimento de início, e a gente não poderia também, assim que ele tivesse maus resultados, começar a criticar o cara, né? Só que de repente, rapaziada, ficou impossível não criticar o Ramon. Já era para ter feito essa crítica antes no jogo contra o Atlético Mineiro. Só que o Ramon, pelo que eu tô sentindo, eu acho que o Ramon perdeu o elenco, né? O jogador de futebol, ele confia no técnico. Porque ele acredita, quando ele acredita no que o técnico fala e ele confia no cara, o que ele faz? Ele compra a ideia. E quando ele compra a ideia, o que acontece? O jogo flui, as jogadas acontecem, a bola entra, tudo flui naturalmente. Era isso que estava acontecendo no começo do campeonato. Mas aí, o que aconteceu? Quando o Ramon passou a não dispor mais dos melhores jogadores do time, seja por lesão, seja por cartão, seja por qualquer outra razão, ou pela gestão do cansaço dos jogadores, aí ele começou, inclusive quando ele poupou alguns jogadores, né? Poupou, inclusive, por não ter como dispor daquele jogador para o jogo, porque ele não tinha condições físicas. Falo de Benítez, Andrei, tantos outros. Aí ele começou a ter que improvisar. Ele começou a ter que revezar jogador. E aí ele começa a se perder. Começa a se perder, galera, porque ali, quando foi necessário que ele tivesse mais cancha de treinador, mais habilidade técnica, mais conhecimento de futebol, mais conhecimento do elenco, quando ele precisou, foi necessário que ele tivesse experiência, aí a casa caiu. Aí o Ramon mostrou as deficiências que ele tem como treinador de futebol. Porque ele ainda é um treinador em formação, ele ainda está crescendo, ele ainda está desenvolvendo seus conhecimentos sobre futebol. Então, infelizmente, suas deficiências começaram a aparecer e não foram poucas.
mexe mal durante o jogo, improvisa mal, muitas vezes. Às vezes escala muito mal. Às vezes inventa escalações, formações mirabolantes, inventar 3 zagueiros, porra, bicho. Ele falou, eu assumo a minha responsabilidade. Porra, cara, a gente não quer que você assuma a responsabilidade. É quer que você não invente. É só isso, não inventa. Só isso. E aí, o Ramon, ele, infelizmente, hoje ele reconhece mais uma vez, né, que o elenco não rendeu o esperado, mas não rendeu o esperado mesmo. Não foi só não rendeu o esperado, não rendeu nada. O Vasco parece apático e não pode entrar desse jeito contra o Flamengo em São Januário, que vai tomar uma derrota em casa. É muito mais humilhante para o rival regional. Então, rapaziada, aqui nesse jogo, nessa derrota, eu coloco a culpa no Ramon. Eu acho que ele escalou mal. E também boto a culpa nos jogadores. Por quê? Sinto muita desmotivação dos jogadores. Talvez pelo que eu falei, por conta de não acreditar mais no treinador. Sinto que falta aos jogadores também um pouco mais de disposição, de acreditar. De repente, foi o que eu falei há 2 ou 3 análises atrás, para acreditar que é possível brigar por alguma coisa. O Vasco parece que não tem meta, não tem objetivo. É um jogo bom, um jogo ruim, 2 jogos ruins, um mais ou menos. O Vasco não tem meta, não tem objetivo. Não é claro o que o Vasco quer nesse campeonato. Infelizmente, o preço que se paga pela falta completa de meta, de planejamento, é a derrota. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar tá bom, né? Então, rapaziada, aí você me pergunta, mas porra, Luiz, será que não é hora já de trocar de treinador? O jogo decisivo para ele vai ser Flamengo, né? Vai ser o clássico do sábado. Dependendo do rendimento do Ramon, talvez fique definido se ele vai continuar ou não no Vasco. Eu espero sinceramente, porque pelo que ele começou a fazer no começo do ano, aliás, no meio do ano, né, aí no começo do campeonato, eu espero que ele consiga retomar as boas atuações, que ele consiga de novo ter o elenco nas mãos. Mas para isso ele precisa também ele precisa mudar a postura dele. Tá bom, rapaziada? Então, vamos ver o que vai dar. Obrigado aí pela sua audiência, um grande salve a todos, até o próximo vídeo, valeu!